Depois Vamos a gente nessa. olha no Classroom. Show. 3, 2, 1. Gravando o claquetinho. Uma boa noite para vocês. Coloque presente aí no chat, tá? Para você ficar muito presente, mais presente ainda na nossa aula. Hoje a gente vai começar a ver um tema que é importantíssimo para quem vai fazer vestibular. Tudo que a gente estava vendo até então, conceito de campo elétrico, de força elétrica e de DDP, aquele conceito tão difícil, né, de diferença de potencial, hoje entra só como um suporte para essa matéria, né, nova para a gente aqui, né, que a gente vai estar revendo, reestudando, mas tão importante para o vestibular e para o Enem, que é o conceito da eletrodinâmica, corrente elétrica, resistência, energia / potência e circuitos elétricos. Daqui para frente, né, esses próximos 3 meses que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar muito, mas muito em cima dessa parte, tá bom? Vamos ter uma pausa, né? No meio dessa matéria, a gente vai dar uma pausa ali quando concluir a questão de circuito elétrico para trabalhar um pouco lá na frente B. A gente vai largar um pouquinho a eletricidade lá para a frente B, falar um monte dela e aí a gente vem, né, mais para o fim do nosso curso, encerrar a eletricidade e o magnetismo, tá bom? Então hoje, meu amado, nós temos aí, ó, hashtag perfeito, eletrodinâmica. A eletrodinâmica. E hoje com um conceito importantíssimo dessa dinâmica, né, que é o movimento de cargas elétricas, o conceito importantíssimo chamado corrente elétrica. Muito bem. Partiu o bombril, meu amado, partiu o bombril. Lindão, o que nós estudamos até então? Poxa, uma carga elétrica, né, dentro de um campo elétrico, ela se move. A gente disse que o campo elétrico, por meio da força elétrica, realiza sobre ela um trabalho, né? Só que quem é que trabalha sobre essa carga? Quem é que trabalha sobre essa carga para ela se movimentar? É a DDP, é a diferença de potencial por meio de um gerador. Alguém com um polo positivo e negativo, o maior e o menor potencial, né? Seja ele um gerador químico, pilhas, baterias, seja ela uma tomada de casa, né, que tem DDP 110/220 volts, é essa voltagem quem vai produzir movimento nas cargas elétricas. E qual é a importância desse movimento? Já havia falado na nossa última aula, a importância desse movimento é, uma vez que as cargas elétricas se movimentam, elas têm energia. E essa energia cinética de movimento dos nossos elétrons ou dos nossos íons, depende aonde eu estou trabalhando, essa energia cinética pode ser aproveitada na forma da energia elétrica. Para quem? Para um equipamento elétrico eletrônico funcionar. Essa é a ideia. Então, quando você coloca as cargas em movimento, você tem um fluxo de cargas. E esse fluxo de cargas é chamado de corrente elétrica. Simon, é só isso? Só isso. Esse é o chamado fluxo de cargas. E por que a gente chama assim? Porque num primeiro momento, meu querido, as cargas estão num processo aleatório, randômico, dentro de um condutor. Me explica? Te explico. Se você pegar, por exemplo, um fio, né? Tá aqui um fio de cobre, a gente vai colocar ele aqui ampliado para você. Eu sei que dentro desse fio de cobre, os portadores livres de carga elétrica são os elétrons livres, a gente sabe disso. Então, no fio condutor, os elétrons livres estão aqui. O problema é que, inicialmente, esses elétrons livres têm um movimento vibracional. Eles ficam vibrando para um lado e para o outro, um movimento dito como randômico. O que é isso, Simon? Aleatório,
Então, meu elétronzinho faz aqui, faz aqui, faz para cima, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Tanto é que a física diz que, num primeiro momento, a velocidade resultante desses caras é nula, porque não há deslocamento. Ele vai e volta, vem e volta, sobe e volta, desce e volta, e fica nesse movimento ali vibracional. Lembra que os corpos estão vivos, né? Por isso, vibram. Né? Não tem aquele estado vítreo, petrificado, que só vai acontecer com o corpo morto. Quando que esse corpo está morto? Quando ele atinge a temperatura absoluta, lembra? O 0 Kelvin, ok? Ou menos 273 graus Celsius aproximadamente. Então, lindo, se nada está aqui, temos aí um fio numa temperatura ambiente, a gente já sabe que esses elétrons estão no estado vibracional. Mas, meu queridão, se você pega esse fio e conecta ele a um gerador que representa para a gente tudo isso que a gente estudou aí para trás, a DDP, está aí, ó, o nosso gerador químico, perfeito? Representando para a gente a DDP, e a gente vem aqui e conecta, ó, polo positivo e polo negativo. Meu lindo, imediatamente, ao conectar esse gerador, uma DDP é estabelecida nesse circuito fechado. Então você quer dizer para mim, Simon, que esse cara aqui é dito gerador no nosso circuito? Claro que sim. E o que o gerador faz? Estabelece e mantém, já vamos chegar nesse outro termo, e mantém uma DDP no circuito. Ah, então primeiro ele estabelece e mantém uma DDP. Aqui eu não vou colocar no circuito fechado, tá? Mas sim, é nesse circuito onde ele está ligando. Então o gerador estabelece e mantém uma DDP no nosso circuito. E por favor, estou falando aqui do gerador elétrico, tá? Mais adiante com o Tarsis, você vai estudar trabalho, energia, geração de energia, você vai ver os diversos tipos de geradores. Mas nós estamos falando aqui de um gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? É o cara que transforma qualquer energia em energia elétrica. Fazendo o quê? Através das reações de oxirredução aqui dentro, por exemplo, num gerador químico, ok? Ele vai transformar a energia química em energia elétrica. Fazendo o que para o circuito? Estabelecendo e mantendo uma DDP. Só que essa DDP, como o Emerson já soltou ali baixinho, vai criar a bonita da corrente elétrica, conforme eu vou mostrar para você agora. Que isso, nem um pouco. Então, o gerador estabelece e mantém a DDP no circuito e imediatamente quando eu tenho DDP, o que eu tenho nesse circuito? Campo elétrico. O que o campo elétrico causa nos elétrons? Força elétrica. E o que a força elétrica vai causar neles? Um movimento ordenado, um fluxo. Todo mundo que estava assim, agora vai se movimentar para um lado só. E neste momento, os meus elétrons negativos vão procurar o maior potencial. Por isso, todos eles vão caminhar indo lá para a esquerda. Tá aí, ó, né? Inclusive os que estão aqui, tá? Ao longo do fio, porque eu ampliei esse pedaço para mostrar para você, mas lembre-se que tem elétrons também ao longo de todo o fio. Então, todos os elétrons começam um movimento, e esse movimento dá a energia cinética necessária para que este fio carregue, conduza uma quantidade de energia que pode ser aproveitada por algum equipamento conectado aqui, por uma lâmpada, um ventilador, um motorzinho qualquer. Então, o gerador, estabelecendo a nossa DDP, vai produzir aqui um fluxo de cargas elétricas, um movimento ordenado de cargas. E aí, completando para você esse movimento,
que a gente tem chamado de corrente elétrica. Vamos colocar só corrente aqui, tá? Mas já sabe que a gente está falando a todo instante de eletricidade. Esse movimento gera a energia cinética, que será transformada ou aproveitada, né? Mas transformada em energia elétrica. Posso te fazer uma pergunta? Segundo a lei da termodinâmica, existe máquina ideal? Não. Então, toda a energia de movimento desses elétrons, dessa partícula, é transformada em energia elétrica? Sim ou não? Não. Não, porque uma parte é dissipada, é perdida na forma de calor. Tá aí. Então, uma parcelinha dessa energia vai aquecer o sistema, o ambiente. Às vezes, né, quem se pergunta sobre esse aquecimento, eu lembro para você, qual equipamento eletrônico que você tem na sua casa que não aquece? Nenhum, ok? Por vezes você pode pensar, mas determinado fio que eu pego na minha casa, do liquidificador, ele não aquece, ele está aquecendo. Você não vai sentir esse aquecimento, porque além de ser pequeno, dependendo da situação que está acontecendo lá no seu aparelho, né, eu também tenho um isolante térmico, a borrachinha aqui fora, que me isola tanto de levar um choque, mas também eletricamente, não é verdade? Termicamente, perdão, tanto do choque quanto do térmico. Então, essa situação, muitas vezes você não vai conseguir perceber, mas quantas vezes peguei um T, daqui a pouco a gente vai falar disso ainda hoje, né, e ligo, né, um aparelho, outro aparelho, coloco a mão no T, o bicho está pegando fogo. Quantas vezes algum T já não derreteu aí na sua casa ou na casa de algum conhecido aí e aconteceu alguma catástrofezinha, né? Então, meu amado, a energia elétrica ela acontece, mas parte também é transformada em calor. E essa parte que é transformada em calor tem nome. A física chama de efeito Joule, ok? Não conseguimos contornar isso até hoje, ok? Todo equipamento elétrico, todo corpo sob corrente elétrica vai esquentar. E quanto maior é a corrente, maior é o fluxo de cargas, maior vai ser esse aquecimento. Mais corrente, mais energia cinética. Mais energia cinética, mais dissipação. Perfeito? Alguma dúvida no conceito físico do que é corrente elétrica e por que ela vem? Por que ela funciona? Ou ficou claro para você? Estamos aí para qualquer dúvida, hein? Ficou tranquilo? Ficou claro? Por enquanto, só o conceito fixo. Gustavo, os elétrons ficam rodando esse circuito o tempo todo? Sim, Gustavo. Uma pena física dividir a matéria, daqui a pouco tem um capítulo para falar só do gerador. Mas é aqui que entra o conceito de trabalho que ele faz. Porque pensa comigo, tem elétrons em todos os fios, né? Ao longo de todo o fio. O elétron que saiu daqui vai vir percorrer, mas já tem elétron aqui, ó, na beirada do polo positivo. Quando esse elétron chegar aqui na bateria, ele desce. E o que vai acontecer aqui? A bateria vai ter que fazer um negócio que é exato, Gustavo. O Gustavo já matou. Quando esse elétron chega aqui, ó, vamos desenhar ele aqui, de azulzinho. A bateria tem que jogar ele para aqui, ó. E é aí que entra o conceito de trabalho. Porque o natural não é que ele fique aqui no potencial positivo, mas imagina, Sim. Todos os elétrons desse fio vêm aqui para dentro e morrem aqui. O seu fio fica sem elétrons. Já imaginou isso?
Com o tempo, né, você liga um circuito na sua casa e aí com o tempo vem o cara da Energisa, da empresa de energia aí e fala: ô senhor, está na hora de trocar os fios da sua casa porque acabaram os elétrons. Vamos começar com um novo fio. E aí quebra tudo, bota fio de novo, tampa tudo, show, daqui a um dia, senhor, precisamos trocar o fio de novo. Então o que que acontece? Quando o elétron chega aqui, a bateria realiza o trabalho. Gustavo, que entendeu, valeu, PVN, todo, realiza um trabalho. O que que é trabalhar? É realizar uma energia sobre esse elétron para ele saltar para um lugar que ele não quer ir, porque esse movimento de mais para menos é forçado. E é isso que o gerador faz. Tem um exemplo num livro antigo que ele cita o gerador como se fosse uma bomba, né? O que que uma bomba d'água, por exemplo, faz? Vai pegar a água de um poço que está embaixo e geralmente jogar ela para cima, para uma caixa d'água. Não é assim que funciona? Isso é um movimento contrário ao natural, porque tudo quer descer. Esse é o natural. Então, pegar essa água e subir com ela significa realizar um trabalho sobre aquela massa de água. Então, é isso que a bomba tem que fazer. Um negócio que vai contra o movimento. Por isso o gerador é importante, porque a mesma energia que ele dispõe para fazer os elétrons mexerem aqui dentro, ele tem que dispor para mandar os elétrons para continuar o movimento. E aqui eu tenho um fluxo, ok? Bonito, contínuo, bacaninha, perfeito, enquanto houver elétrons. Ok? Enquanto houver elétrons aqui ao longo desse fio. Simon, quando que vai acabar o elétron? Gustavo veio com uma pergunta, está explicado, ele entendeu, show de bola, né? Mas quando que vai acabar os elétrons? Os elétrons acabam, Simon, ou é o gerador? E aí? O gerador pode parar de funcionar, né? A sua DDP Exemplo, gerador. pode acabar, Esse a gerador pilha, né? poderia ser uma pilha? Pode, pode sim. E aí a pilha acaba, não acaba? Show. Sim. Mas suponha que esse Eu aqui não seja tenho. um gerador de uma usina que está funcionando lá o tempo todo e por isso está mantendo a nossa aula funcionando aqui, energia elétrica legal. Quando que os elétrons acabam? Pode acontecer? Pode acontecer, lindos? O que vocês acham? Os elétrons podem acabar? Ah lá, o Gustavo falou assim, acabar eu acho que Não. não. Tipo, eles ficam Não. parados. E aí? Sim. Pode ou não pode? Acha que não? Simon, Maria também não. acha que não. Galera tá achando que não. Eu vou dizer que pode, tá bom? Você acredita em mim? Pode. Quando que os elétrons podem acabar? Na oxidação. Você já aprendeu isso em química, não é verdade? Então, com um fio enferrujado, na oxidação, ele vai perdendo esse elétron livre. Então, é a única forma, tá? Estou falando aqui para você de um conceito teórico, vai e que, mas é a única forma de você não conseguir aproveitar o fio, tá bom? Você não vai aproveitar o fio quando ele enferrujar. Vamos colocar na linguagem, né? Ao invés de usar o oxidar, enferrujar. Ficou claro? Então, o fio enferrujou demais, tanto é que você já deve ter visto, né? O fio está enferrujado demais, enferrujou pra caramba, aquele que está quase esfarelando, né? Você não consegue usar ele para nada, ligar ele para nada, porque ele vai ser um péssimo condutor. Já perdeu os seus elétrons livres. Show? Podemos apagar? Temos que ver Sim. matemática aqui, né? Vocês devem estar ansiosos. Anotou, meu amado, que o efeito Joule, o aquecimento, é proporcional à corrente elétrica? Anote isso, tá? Quanto mais corrente elétrica, mais efeito Joule. Lindos,
Estamos no tópico corrente elétrica, tópico 1, asterisco, propriedades da corrente elétrica, ok? 4 propriedades básicas, muito importantes. Primeira propriedade básica, a corrente elétrica é uma grandeza escalar, ok? Alguém sabe me explicar o que significa isso? Já falamos aqui há alguns dias, né? O que é uma grandeza escalar? Simon, aquilo que não é vetor, né? Vetor tem módulo, direção e sentido, né? A grandeza escalar é só um número, só uma quantidade, né? Uma quantidade seguida de uma unidade. Por isso é grandeza, tudo aquilo que pode ser medido. E aonde a gente percebe essa intensidade escalar? No T, no famoso Benjamin, né? Que muitas vezes a gente usa lá na nossa casa. O T é a prova disso. Vou mostrar para você. Está ali a simbologia do T que a gente vai utilizar no circuito elétrico, né? A gente vai ligar esse T na rede elétrica, na tomada. E no momento em que você conecta esse T na tomada, que não é, a gente usa de quebra-galho, né? A gente tem o no-break, a gente tem os módulos, né? A gente tem a extensão mesmo, ou até o filtro de linha, né? Que muita gente utiliza também, e o estabilizador, né? São aí alguns elementos que a gente utiliza que contém um fusível. Por que conter um fusível? Caso a corrente elétrica seja grande demais, ultrapasse demais, ao invés de queimar os meus equipamentos, né, o filtro de linha desliga, a extensão desliga, o estabilizador queima, enfim, o fusível queima e impede que essa corrente elétrica excessiva chegue até o nosso equipamento. A gente vai estudando isso aí com o tempo, não se preocupe. Então, conectei o T na rede elétrica, por que não é interessante? Porque as tomadas da sua casa foram feitas para que você ligue um equipamento. A sua tomada, ela tem, por natureza, um valor de corrente elétrica limite, máximo. Não à toa, quando você vai comprar, eu queria comprar uma tomada, um interruptor, o cara vai te perguntar de quanto? De 10 ou de 20, que geralmente é o padrão que a gente usa aqui. De 10 ou de 20 o que, Simon? De 10 ou de 20 ampere. A unidade da corrente elétrica para o nosso circuito elétrico e dentro da física, já vou mostrar para você. Então, quando você compra aquela tomada, significa que ela suporta até aquela corrente, até aquela amperagem. Se você ultrapassar aquela corrente, padrinho, aquela tomada ela está vencendo o prazo de validade. Ela não suporta eletricamente aquilo e tampouco termicamente. Ela pode derreter, ela pode conectar um fio no outro, gerar um curto-circuito e ocasionar uma catástrofe ainda maior. Então, a ideia do T não é interessante. Por que não é? Porque você vai reunir ali muita corrente em um lugar só. Perceba, você está aqui, bonitinho, conectou na tomada T, aí você vai lá, né? Liga uma chapinha, bota para aquecer. Liguei nessa tomada aqui do T, uma chapinha que utiliza 5 amperes para funcionar, ok? Aí eu conecto o meu som, meu aparelho de som, ou a minha TV, né, minha Smart TV, boto um sonzinho lá para tocar, bacana, show. Que necessita de 4 amperes para funcionar. E aí eu conecto aqui do lado, bom, se fosse um secador de cabelo, aí é arregaçar de vez para lá, né? Aí eu conecto aqui do lado um celular para carregar, né? Enfim, alguma coisa do tipo, um carregador aí, esses carregador que fica aí na tomada 24 horas por dia o resto da vida, né? Aí conecto o meu celular, o meu smartphone lá para carregar. Lindão, coloquei os 3 na tomada. Na hora que eu ligar o primeiro, conectar o primeiro, 5 amperes, imediatamente a rede elétrica, já desde lá do seu poste, vai liberar para esse caminho
5 ampere, que vai chegar para essa tomada aqui, ok? Que vai chegar para esse T, e quando chegar aqui, vai vir para o caminho da esquerda, para alimentar aquela chapinha, né? Enfim, aquele secador de cabelo, o que for. Quando eu ligar o meu segundo equipamento, o circuito agora passa a mandar 9 ampere, porque eu já tenho 5 ampere da chapinha, mais 4 ampere que foi solicitado por esse equipamento aqui. Então, para essa mesma tomada, eu tenho agora, chegando nela, 9 ampere de corrente elétrica, que vai chegar aqui, e ao chegar nesse ponto famosíssimo na física, alguém sabe o nome desse ponto aqui? Dessa bolotinha que eu marquei aqui? Bolotinha. Alguém sabe o nome dessa bolotinha aqui na física? Que é o local onde os 9 ampere vai se dividir? 5 para cá e 4 lá para cima? Esses 9 não vão chegar para os equipamentos, vão chegar até esse ponto? Qual é o nome desse ponto no circuito elétrico? Seria uma central de distribuição, vamos dizer assim? Quase, mas no circuito elétrico tem um nome mais simples. Gustavo disse aqui, nó. É o nó do circuito, ok? Ele é exatamente a distribuição. É ele quem distribui. Só que essa central de distribuição, Emerson, é utilizada em termos maiores. Quem é a central de distribuição? Aquela que está na cidade, ok? Aquela enorme, gigantesca. Essa é a central. Aqui no circuito é mais simples. É um ponto chamado nó, que a gente também vai estudar ainda. Liguei o último equipamento. Mais 3, né? Para ajudar. Um total de 12 ampere, chegando até esse nó, distribuindo para os 3, fazendo os aparelhos funcionar, mas gerando aqui um acúmulo de corrente. E esse acúmulo de corrente é um acúmulo muito perigoso, porque a gente já sabe que a corrente elétrica é proporcional ao efeito Joule. O que significa isso? Quanto mais corrente, mais aquecimento a gente tem, ok? Mais corrente, mais aquecimento a gente tem. Então, esse momento aqui é um momento terrível. Simon, mas o que tem a ver isso com a questão da corrente elétrica ser escalar? É o fato de que se fosse vetorial, você já sabe como resolver isso aqui, né? Imagina, 5 amperes de corrente chegando para um lado, 3 amperes chegando para o outro, 4 amperes chegando para cima. Se isso aqui fosse vetor, você não ia fazer 5 menos 3? Ia dar uma resultante de 2 para cá, com 4 para cima, e aí a gente fechar e resolver a resultante vetorial? Não seria assim? Mas não, não é assim que a gente faz, porque se é escalar, eu vou somar essa corrente de forma algébrica. Então, 5 mais 4 mais 3, 12 ampere é a corrente total que eu tenho nesse circuito. Perfeito? Então, o T é muito ruim. A nossa casa foi feita de forma, para quem pode pensar de forma planejada, que cada parede tem uma tomada. E no caso da sua sala, né, quando você for planejar, ou vai planejar, ou já planejou, né, é ideal, poxa, aqui é o painel da TV, onde eu vou ligar televisão, som, subwoofer, né, DVD, tudo que eu for ligar lá, videogame, eu vou colocar uma tomada para cada equipamento, ok? Só que, como diz a Iris aí, né, o brasileiro arma uma gambiarra. Um tem, outro tem, outro tem, outro tem. Eu tenho uma centopeia elétrica ali, ok? Pronta para dar um problema, perfeito? Então, a corrente é escalar, de tal forma que, quanto maior a corrente, maior será o aquecimento no circuito. Sempre. Show? Ficou clara essa propriedade? Sim? Se puder apagar, sou seu fã. E vamos ver a matemática da coisa aqui, né? Podemos apagar?
O ok da Maria aqui é para sim? Ok. Ok? Rapaz, mas vocês estão rápidos, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, meus lindos? Ó, assim que cair aí, link 2, tá? Caiu aí, link 2. Asterisco mais uma propriedade, sentido convencional da corrente. Eu venho e falo para você que corrente elétrica não faz sentido falar de sentido, né? E agora vem com essa, sentido convencional da corrente. Isso aqui é interessante, eu preciso explicar para você, tá bom? Para que não haja dúvida. Peço que você não fique encucado com essas coisas, não, né? Vocês já viram isso aí muitas vezes. Ah, mas por quê? Fique encucado com esses trem, não, porque isso aqui é apenas uma convenção, como diz, né? E com o tempo a gente já decora isso aqui de forma mais fácil. Ah lá, temos uma máquina, ok? Que vai ser ligada à rede elétrica. Pronto. Eis a nossa máquina elétrica que vai ser ligada à rede elétrica. Simon, essa máquina representa para a gente o equipamento elétrico? Claro. Uhum. E isso aqui embaixo? É o nosso gerador, a nossa DDP, o cara que vai representar para esse circuito a voltagem. Ah, é? Com esses dois pauzinhos? Sim. Um pauzinho maior que a gente vai representar o maior potencial e o menor que a gente vai representar o menor potencial. E a física tem a mania de perguntar para você qual é o sentido da corrente elétrica nesse circuito. E muitas vezes a gente esquece, vou desenhar alguns elétrons aqui, tá? Eles estão no fio, por favor, vocês sabem disso, tá? Só que eu estou desenhando aqui do ladinho. Você sabe muito bem que nesse momento, ao conectar a máquina a esse gerador, os elétrons todos vão buscar o sentido do maior potencial, que está onde? No positivo. Então, o sentido real de movimento dos elétrons é esse aqui. Mais. Não sei se você concorda comigo, mas esse sentido aqui é anti-horário, não é verdade? Esse é o sentido real do movimento dos elétrons. Mas, turminha, há muito tempo atrás, a física convencionou a corrente elétrica com um sentido diferente. Link 2.